Então, voltando aqui com as minhas aulas de História Econômica Geral, nesse meu canal sobre História Econômica e Economia Catarinense, quem vos fala aqui é o professor Alcides Golart Filho, né? Convido então vocês para se inscrever no canal, para curtir e para comentar, fazer comentários deste vídeo. É uma sequência aqui da disciplina de História Econômica Geral que eu leciono no curso de Economia aqui na Unesc em Criciúma. E agora nós falamos inicialmente da primeira Revolução Industrial, da reindustrialização originária, da segunda Revolução Industrial, né, depois da formação dos cartéis, da cartelização da economia já nessa segunda Revolução Industrial. E dentro da disciplina eu seleciono alguns temas específicos para abordar um pouco melhor, seleciono alguns países para falar um pouco da história econômica de alguns países. E, o que é interessante falar, Estados Unidos. Estados Unidos eu gosto muito de ler, já li bastante, já me debrucei algumas horas sobre a industrialização dos Estados Unidos, a história econômica dos Estados Unidos. É que nós vamos fazer uma pincelada geral da industrialização dos Estados Unidos, né, do período de 1865 a 1914, ou seja, do final da Guerra da Sucessão até o início da Primeira Guerra Mundial. Eu quero mostrar para vocês aí na tela, tem uma imagem muito bonita chamada O Progresso Americano, em que mostra este anjo voando, né, sobre esse cenário aí que a gente tem aí, muito interessante, esse anjo sobrevoando, fazer América, né, a ideia de nós estamos construindo a América. E esse anjo ele tem na mão um fio de telégrafo, né, que está levando o progresso para o oeste, né? Ele tem uma parte aqui que a gente pode observar que está iluminando o caminho, né? Uma área está escura ainda. Essa área escura é uma área dominada por selvagens, por animais selvagens, mas está vindo o progresso. O progresso está vindo atrás, que é formado por telégrafo, a ferrovia lá atrás, né, as embarcações, os navios lá atrás, né, os colonos avançando, a diligência, expulsando os selvagens, os animais selvagens e levando o progresso. Esta é a ideia de progresso nos Estados Unidos. Eu gosto muito dessa imagem, ela é bem representativa, né? Outra é esta aqui também, que é um dos ícones chamado Destino Manifesto, a ideia da colonização, sobretudo do Oregon, que é uma região de colonização, a base do chamado Destino Manifesto, é que as pessoas estavam destinadas a construir uma sociedade, uma nova sociedade cristã, os princípios cristãos. Aqui parece para alguns que conhecem, assim, né, tem uma certa idade, o Daniel Boone, né, o bonezinho do Daniel Boone. O sujeito está lá apontando, né, com uma mulher que já está com uma criança no colo, apontando onde nós vamos construir a nossa nova civilização cristã. E atrás vem, né, as diligências, o sujeito apontando, ali observando o horizonte, né, o que nós vamos construir, todos apontando para o futuro e todos armados, todos com armas, né, bem armados, né, vamos construir uma nova civilização. E essa outra foto aqui é uma foto da corrida para o oeste, das diligências em direção ao oeste. Os Estados Unidos, né, depois dessas fotos, ele começa, né, nas colônias, nas primeiras 13 colônias originárias, depois avança para os Montes Apalaches, chega na Grande Planície Central, na Louisiana, que ele compra da França, depois faz a anexação do território ali do Texas e toda a costa oeste, né, que foi ocupado que era mexicana e depois foi ocupado em 1848 pelo México, né, e depois o território de Oregon, né, que também é ocupado pelos Estados Unidos. Então eles têm uma grande expansão territorial em direção ao interior, em direção ao oeste, né. Depois a Flórida é comprada da Espanha, né, em 1819. Então é uma marcha, né, de ocupação do território que vai formar essa grande expansão territorial que eles têm até hoje,
né? Então, depois da Guerra Americana, de 1716 até 1783, né, com a Inglaterra, eles começam outra com a França, em 1818, depois tem com o México, em 1848, e depois a Guerra Civil, de 60 a 65. Então, constantemente em conflito. Depois, há para com as guerras, e daí, então, impulsiona uma certa estabilidade econômica, né, para conquistar o Oeste, para formar essa grande economia, né? E aí eu quero destacar, né, alguns setores que foram importantes para a consolidação desse grande mercado interno, né, uma economia de grande mercado interno. Um é a expansão ferroviária, né? As primeiras ferrovias já em 1830, 31, 35, 40, na região ali das 13 colônias, né? Porque tinha os Montes Apalaches, depois que eles vão cruzar os Montes Apalaches com as ferrovias. Então, primeiro, expansão ferroviária até os anos 50, nessa região, né, da costa leste. Depois, com essas conquistas que eles vão fazendo, então temos a expansão ferroviária em direção ao oeste. Primeiro até no norte, até Chicago, depois chega já em 1870, né? Em 1870 chega a primeira grande ferrovia de costa a costa, né? Em 1870 já estava toda a região nordeste, né, e já entrando na grande planície central, né, o sistema ferroviário norte-americano. Então vai ser formado por grandes companhias, uma grande estrutura econômica que vai que vai financiar e construir essas ferrovias, né? Em 1890 já tínhamos a ferrovia de costa a costa pelo central, pela grande planície central, pelo sul e pelo norte. Então os Estados Unidos estava já um gigantesco sistema ferroviário em 1890, companhias privadas. Tem estatais, vai ter algumas estatais hoje, né? Uma grande estatal que controla o sistema ferroviário, mas era economia privada. Outro também foi a construção de estradas, né? Vou destacar aqui nesse transporte, as rotas, a famosa Rota 66, né? Mas ao lado das ferrovias, em áreas que não tinha ferrovia, tinha que ter transporte. Então, era uma grande economia também de expansão de estradas que passavam as diligências, né? Já vimos falando os filmes de John Ford, né? A ideia dos tempos da diligência era isso, né? A diligência que levava os serviços postais, a diligência que levava né, os bancos, a diligência estava em todos os lugares, né? No Grande Oeste, Grande Planície Central, nos Estados Unidos, né? Outra foi a expansão do telégrafo. A partir de 1835, 1840, 1850 já estava o telégrafo acompanhando as ferrovias, acompanhando as estradas. Então, essas várias camadas já econômicas, né? Passava a ferrovia, passava a estrada, passava a diligência, passava o telégrafo em seguida. Então, combinava essas modalidades de transporte e de comunicações juntas, né? E por todo o território, da costa leste, né, avançava os Apalaches, as grandes regiões dos lagos, né, o sul, chegava na Grande Planície Central e já avançava nas montanhas rochosas e chegava na costa oeste, né, um sistema de estradas, um sistema de ferrovias e um sistema de telégrafos, né, os Estados Unidos. Outro que é interessante também é a navegação fluvial. Já em 1911 tinha companhia de navegação fluvial a vapor nos Estados Unidos, né? E onde tem essa navegação fluvial? Como eu já falei, na Grande Planície Central, tem uma região de planície para ter navegação fluvial, na combinação dos rios Mississippi, Missouri, Tennessee, Ohio, né, que era possível vir lá das regiões dos Grandes Lagos, né, do Nordeste, até o sul e Nova Orleans, né, de navegação fluvial. Era possível percorrer toda essa grande extensão territorial, né, via navegação fluvial. Cada área de navegação tinha seus portos, onde desenvolveram várias cidades, né, e prosperidade econômica. Os Estados Unidos também é um país de grande extensão territorial, também de grande disponibilidade de recursos naturais,
né, do carvão, da região do Nordeste dos Estados Unidos, é uma província geológica, né, com ferro, com carvão, e carvão de boa qualidade, que permitiu fazer o aço, né, do ouro, né, das corridas do ouro, mas a gente sabe que no final do 19 eles descobrem um mineral preciosíssimo, que vai ser o petróleo, né, que quando anexaram o Novo México, Texas do México, não sabiam que tinha essa riqueza ali no subsolo, né? E descobriram o petróleo já no final do 19, isso foi, né, fundamental para a sua prosperidade econômica. Então, era uma economia de grande extensão territorial, uma economia, né, de recursos naturais favoráveis, né, um dinamismo empresarial fantástico, né, que impulsionou essa economia, né, e uma economia também bélica, né, guerras constantemente, primeiro com a Inglaterra, depois com a França, né, com a Espanha, né, no sul da Flórida, depois interna, com o México, interna, né, até a Primeira Guerra Mundial. Então ele vai chegar no final do século XIX com uma grande economia e uma base industrial bem ampla, né, de grandes oligopólios, e permitiu, né, os Estados Unidos dar um salto quantitativo e qualitativo na formação de um sistema industrial sólido. Então, em síntese é isso, eu gosto muito desse livro aqui, uma reavaliação da história dos Estados Unidos, né, que tem um pouco daquilo que eu falei, tem um conjunto enorme de literatura sobre os Estados Unidos, eu estou citando esse aqui, em que eu gosto muito. É isso, né? Vamos para a próxima aula, né, de História Econômica Geral. Curta, comente e se inscreva. Abraço!